Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, como é que você tá aí, ó? Fala galera Implacável Concursos, professor Tiago Pereira aqui, ó, para trabalhar com você hoje a primeira aula desse esquenta para qual prova? Olha a prova que tá te esperando ali, ó. A prova da Guarda Municipal de Guaratuba, beleza? Então olha só, já fica aí aquele convite para você ir lá nas plataformas aí do Implacável Concurso para adquirir então e você já ir se preparando, porque quando sair, logo que sair o edital, você já está preparado. Então olha só, nós vamos ter 3 encontros onde a gente vai falar com base naquilo que o edital já foi lançado. Outro edital aí, quem sabe o próximo acaba sendo bastante parecido. Nós temos aí uma parte relacionada a atualidades, com as atualidades do mundo, aquilo que está acontecendo aí nos últimos anos, 2021, 22, 20, até quem sabe acontecimentos aí de 2023. A gente sabe que isso tudo acaba tendo uma influência muito grande sobre essa questão aí mais mundo, aquilo que está acontecendo no mundo. Então, nesse primeiro encontro, hoje, agora aqui, nessa aula, a gente vai falar dessa parte mais relacionada, então, a atualidades relacionadas ao mundo. No segundo encontro, nós vamos fazer uma relação aí mais aprofundada em relação a atualidades do Brasil. E no terceiro encontro, vamos falar um pouquinho aí sobre a parte de história do Paraná, história e geografia do Paraná. E, é claro, falar nessa maravilhosa cidade, inclusive mostrando para você como que você pode pegar aí a banca que provavelmente pode ser a mesma. Como é que vai ser aí as questões de Guaratuba e, é claro, da banca a UniOeste, se for a mesma banca aí para esse concurso, que é o que a gente muito espera, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no que nós temos em relação ao último edital, tá? Como eu falei para você, nós temos toda essa parte relacionada aí, ó, a tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia, suas interrelações e suas vinculações históricas. Então, aqui a gente tem uma parte extremamente importante porque pode estar relacionada aí tanto ao Brasil como também em relação ao mundo. Por isso que a gente fica bastante antenado em relação a isso. E a forma como nós vamos tratar aqui agora vai dar conta de analisar essas questões relacionadas aí, como você acabou de ver nesse primeiro grande tópico do edital, as relações internacionais. É claro, tem muita coisa que acontece no mundo que tem um vínculo direto com o Brasil e tem algumas situações que acabam acontecendo no Brasil que tem uma relação aí internacional. Até por falar nisso, vou voltar aqui para mostrar para você, ó, tópicos da história e da geografia do Paraná, conhecimentos de história e geografia sobre o município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia da cidade de Guaratuba, bem como, é claro, temas vinculados, é claro, a debates sobre políticas públicas voltadas à habitação, cidadania, saúde, ética, educação ambiental na abrangência municipal, isso tudo envolvendo aí mais especificamente Guaratuba. Só que como isso tudo acaba englobando todas essas questões históricas e geográficas de Guaratuba e há uma relação grande entre a forma como a UniOeste gosta de cobrar isso, vai ser no terceiro encontro que nós vamos falar disso tudo relacionado à parte de história e geografia de Guaratuba, tá? Agora, quando a gente fala sobre essa parte aí mais importante, essa parte mais importante desses tópicos relacionados aí a segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, nós temos que falar aqui de uma área muitíssimo importante, que é a área da saúde. Então, quando a gente fala da área da saúde, nós temos, é claro,
muita coisa envolvida. Tem a questão relacionada à tecnologia, tem aí as interrelações, tem vinculações históricas extremamente importantes, mas como a gente sabe, a área da saúde é um prato cheio para ir uma prova de atualidades, tá? Como nesse caso, nós temos essa questão aqui, ó, que conta para nós o seguinte: a partir de 2020, teve início a expansão de Covid-19, né? A famosa situação que acaba acontecendo envolvendo aí a pandemia de Covid-19 por todos os continentes, beleza. Recentemente, a varíola dos macacos, monkeypox, passou a ser diagnosticada em diferentes países do mundo. Novas epidemias podem surgir e se difundir. Esta situação, qual situação? Situação de novas pandemias. Situação ocorre devido a quê? Aí é claro que você deve imaginar o seguinte: poxa, mal o mundo saiu da pandemia de Covid-19, já começa uma outra situação. Que situação é essa? Poxa, essa doença que vem assustando muito. Monkeypox. Monkeypox, você deve ter ouvido um nome mais popularizado aqui no Brasil, a chamada varíola dos macacos. Varíola dos macacos. Tiago, não podemos falar varíola dos macacos, porque aí soa de uma forma pejorativa, então é melhor usar o nome em inglês, como se fosse atenuar a questão de como a doença acaba atingindo as pessoas. Pois bem, você prestou bem atenção ali no comando da questão, e o comando da questão faz ficar um pouco mais fácil, principalmente porque, olha lá, essa situação do surgimento de novas pandemias, como que elas podem surgir e se difundir? A que situação está relacionada? Está relacionada ao que diz aqui na letra A, ao pequeno avanço da medicina, mesmo nos países desenvolvidos. Como assim pequeno avanço da medicina? A medicina, a gente sabe que teve avanços grandiosíssimos. Pelo bem ou pelo mal, encontrando ou não a vacina, a cura para doenças, o avanço que a medicina tem não é pequeno não, dona letra A. O avanço da medicina é grande, por isso a letra A está fora de cogitação. Seria a letra B? Ao grande número de habitantes do mundo, que atualmente conta com 8 milhões de pessoas. Será que aqui não seria bilhões de pessoas? Seria isso então que a letra B teria que trazer para nós? Bom, já está errado por conta disso. O fato de no mundo ter uma grande quantidade de pessoas não necessariamente coloca a situação de que podem surgir ou se difundir pandemias. E ainda mais que, como você viu ali, ó, falar de 8 milhões de pessoas, não, está bem equivocado. Então a letra B também sai da nossa lista. Seria a letra C? A deficiente rede de comunicações entre os países mais pobres. A gente sabe, é claro, que tem países pobres que têm uma precariedade em relação à rede de comunicações. Tem precariedade? Tem. É deficiente? É. Mas isso aqui não é o fator que faz surgir e se difundir essas doenças. Então isso aqui também não resolve e não explica por que essa situação acontece. Então tem que ser a letra D. As diferenças econômicas, pois a população dos países ricos não é atingida pelas pandemias. Pandemia lá, doença lá escolhe classe social, doença escolhe condição econômica, não quer nem saber. Você acompanhou, você viu como que foi a pandemia. Teve nos Estados Unidos, teve pandemia na Europa como um todo, mas vou colocar aqui para deixar ainda mais interessante, França, teve aí na Inglaterra, teve na França, teve na Nova Zelândia, tem onde você imaginar. Bom, não é A, nem B, nem C, nem D, vamos
para a correta. Olha lá, ó. A globalização, que facilita a movimentação das pessoas pelo mundo. Seria a globalização responsável? Só ela não. Mas nesse caso está relacionado ao quê? A movimentação das pessoas pelo mundo. Por falar nisso, historicamente falando, quando nós vemos as principais pandemias ou as grandes pandemias, a gente olha para a peste negra, por exemplo, lá do século XIV, e a gente vai identificar que essa doença sai da Ásia, vem para a Europa e chega, é claro, através do quê? Transportada nos navios, tá? Pois bem, achamos ali a nossa afirmação correta, letra E. Então, esse assunto aqui, ó, ligado à saúde, aqui nós vimos também um imbricamento com essa palavrinha mágica aqui, ó, globalização. Isso aqui é um prato cheio, tá? Agora, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante relacionado a esse assunto, tá? Agora aqui, ó, eu não vou lançar para você o que você vai encontrar na prova. Não, ainda não. Aqui é mais para mostrar para você as possibilidades relacionadas aí a esse tema, tá? Relacionado a esse tema, qual seria o melhor, né? Quais seriam as grandes possibilidades? Então você sabe que recentemente tivemos aí os casos de gripe aviária chamando muito a atenção, gripe aviária, e é claro, essa gripe aviária chegou inclusive aqui no Brasil. Por falar no Brasil, nós tivemos aí um caso, né, que já foi descartada a hipótese, foi basicamente um caso atípico, melhor dizendo, do mal da vaca louca, mal da vaca louca, tá? Que voltou a atingir aí o mundo, chegou no Brasil, lá no Pará, e isso fez as pessoas ficarem com muito medo. Inclusive a China vai falar assim pro Brasil: Brasil, agora a gente não quer um pouco desse produto da proteína bovina, a gente não quer, deixa aí, tá? O governo brasileiro foi lá e, através de estudos e exames, mostrou que é um caso atípico. A China volta a comprar a proteína bovina do nosso país, tá? Pesado, o que mais a gente tem aí, ó? Olha um assunto maravilhoso, olha um assunto bacana aí, ó. A gente está falando de quê? Ainda nessa pegada relacionada à globalização e, é claro, atividades econômicas, como você lembra de ter visto ali no edital, tem essa questão econômica, se liga ali, ó. No contexto da globalização, o comércio internacional é fundamental para a economia de um país. No caso do Brasil, 2 de seus principais parceiros comerciais são México e Colômbia. São parceiros, mas não os principais. Austrália e Canadá são parceiros, mas também não são os principais. França e Japão também não. Argentina e China, marcamos aí a correta. Argentina e China, com toda certeza. Nós estamos falando aqui, ó, primeiro caso, Argentina, tá? Segundo aqui, ó, dados da Secretaria de Comércio Exterior, tá? Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, dados aí de 2022, nós tivemos aí, ó, um volume de negócios envolvendo a Argentina na casa de 17,2 bilhões de dólares só de exportações. Com a China, o volume foi maior, mas agora, claro, envolvendo não apenas as exportações, envolvendo também importações, tá? Aqui foi a bagatela de 185 bilhões de dólares. Aí, o volume total, tá? Volume total ao ano. Isso mostra, evidentemente, é claro, que sem sombra de dúvidas, você tem aqui, ó, o principal parceiro econômico do Brasil, e aqui um parceiro econômico que tem uma relação muito direta com o qual, claro, o Brasil conta muito.
O Brasil já teve alguns anos que importou mais produtos da Argentina do que exportou. Só que no caso aí, recentemente, 2021 e 2022, o Brasil teve nessa relação com a Argentina superávit. Por que superávit? Porque vendeu mais produtos, ou seja, exportou mais produtos do que comprou, fazendo com que então, como você viu ali, o volume de exportações do Brasil superasse em mais de 2 bilhões. Né? O que o Brasil comprou aí nesse ano foi algo em torno disso. Se a gente pensar com a Argentina, o volume aí de importação foi algo em torno de 15 bilhões, tá? De importação. Beleza? Uruguai e África do Sul têm uma relação histórica, têm atividades econômicas, mas não são os dois principais. Os dois principais, aí Argentina e China. Tranquilo, suave. Agora vamos falar de um assunto que é um assunto que é muito discutido, é muito falado. E aí, ó, não tem como escapar desse assunto, porque, como nós sabemos, o mundo acaba passando por situações problemáticas, seja lá envolvendo o quê? Seja lá envolvendo guerra, seja lá envolvendo até mesmo perseguições dos mais variados tipos, ou até mesmo a busca por condições melhores de viver. Do que nós estamos falando? Se liga aí nessa questão 3. A grave crise humanitária que se abate sobre o país asiático provocou um novo fluxo migratório de afegãos para diversas partes do mundo, inclusive o Brasil, que também tem recebido muitos refugiados. Aí você deve estar se perguntando assim, Tiago, você falou que ia falar mais das questões relacionadas a atualidades em relação ao mundo. Pois bem, por que você colocou ali o Brasil? Porque o Brasil, dentro desse espectro de países que recebem refugiados, o Brasil é um dos que mais recebe, tá? Mas ainda assim, não é aquele que mais recebe. Por quê? Porque boa parte das situações mais complicadas que acontecem não estão aqui no nosso país. A gente sabe que uma boa parte dessas situações tem uma relação direta com a Ásia Central, tem uma relação direta aí com o continente africano. Sendo assim, é claro, são nessas áreas que tem a maior quantidade de refugiados, tá? Agora, voltando aqui para a questão, olha o comando dela. Em relação à atual situação, olha aqui, ó, em relação à atual situação dos refugiados no planeta, está correto o que se afirma sobre os refugiados e sua situação atual no planeta. Olha lá. Pesadas medidas de restrição na Europa têm aumentado o fluxo de refugiados para países emergentes do Sul. Que países emergentes do Sul nós estamos falando? A gente está falando do Brasil, por exemplo. E aí, quais são essas pesadas medidas de restrição aqui na Europa? Bom, a gente sabe que as medidas de restrição, elas começam, é claro, com a questão econômica, principalmente em relação à proteção. O que acaba acontecendo? Países que historicamente receberam bastante refugiados, como por exemplo França, como por exemplo Itália, passaram a diminuir drasticamente a entrada de refugiados como uma medida de tentar manter o seu território assegurado, principalmente em relação à questão de emprego. Ah, mas Itália precisa de mão de obra. A Itália severamente precisa dessa mão de obra, tá bom. O que a Itália vai fazer? A Itália vai promover, principalmente naqueles países que há uma quantidade considerável de descendentes de italianos, países como, por exemplo, aí o Brasil, aí ela vai fazer de tudo para quê? Opa, essa galera a gente quer. Essas pessoas a gente quer convidar para vir para cá. Já de países que simples e puramente ali tá tendo algum tipo de problema, não, ela não vai falar assim, ó, espera um pouquinho aqui, tá? No caso da França, aí é uma questão de falar, olha,
Nós temos um problema econômico e, além desse, nós temos também ali uma questão que acaba envolvendo mais recentemente aqui, ó, a pandemia. A pandemia, para alguns, foi utilizada aí, ó, como uma falsa justificativa, mas deve falar assim, poxa, pois é, né, a gente está com problema, então não tem como entrar pessoas aqui. Tá bom. E aí, para onde que essa galera vai rumar? Aí vem para países emergentes do Sul, como, por exemplo, o Brasil. O que diz a letra B? A B fala o seguinte: Índia e Estados Unidos aparecem como os principais destinos de refugiados oriundos do continente africano. Estados Unidos é ruim, hein? Estados Unidos bloqueia tudo e todos. Estados Unidos, se pudesse, não recebia mais ninguém, tá? A gente sabe que os Estados Unidos começou a endurecer essas medidas para aceitar pessoas como um todo, principalmente a partir de 2001. E a China? A China tem o maior contingente de evasão de refugiados devido ao alto desemprego e perseguições políticas. A China não deixa ninguém sair de lá. A China fecha tudo para a galera não sair de lá. É difícil falar de refugiados chineses, é bem difícil, tá? E a letra D? O Canadá tem, desde 2020, suas fronteiras abertas para os mexicanos. É para dar risada, né? É para dar risada, né? Para falar que está com a fronteira aberta para a entrada de mexicanos no intuito de estimular o crescimento demográfico. É para dar risada. Então, a letra D está completamente equivocada. E a letra E? Tem diminuído os movimentos migratórios em nível mundial. Ah, tá bom. Tem diminuído. Com certeza tem diminuído, né? Segundo, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, a agência conhecida aí como, pela sigla, Acnur, só em 2022 o mundo tinha mais de 100 milhões de refugiados. E só aumenta por quê? Porque infelizmente vai lá e tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia, vai fazer com que aumente, infelizmente, a quantidade de refugiados. Então não diminuiu uma ova, tá? Por isso ficamos ali, então, nessa terceira questão, com a letra E. Agora, um assunto que chamou atenção, não somente em relação ao fato de ter a Copa do Mundo ter acontecido em um país de pouca tradição no futebol. Não só por isso. Mas por quê? Olha só a questão. Apesar de ser um evento que abarca diversos países e culturas do planeta, a Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2022, realizada no Catar, tem gerado polêmicas entre jogadores e organização do torneio. Uma das principais polêmicas se refere a que seria a letra A liberação de roupas e hábitos de consumo ocidentais em um país com costumes distintos como o Catar. A gente sabe que não. A gente sabe que o Catar manteve algumas questões tradicionais, principalmente quais? Olha, nas ruas do Catar, você não podia sair ali comprando bebida alcoólica. Por quê? Porque o país não permite isso. Dentro do estádio, a organização relacionada, é claro, ao evento, Federação Internacional de Futebol, a FIFA, para não arrumar problemas com o país, foi lá e segurou. Olha, aqui não pode ingerir bebida alcoólica. Então não teve liberação de roupa e nem de hábitos de consumos ocidentais. Tiago, mas não tinha nenhum lugar ali dentro do Catar que as pessoas podiam nos hotéis, podia ali em alguns lugares específicos, mas não teve liberação de jeito nenhum, tá? Letra B. As manifestações de ex-colônias europeias que reivindicavam reparação histórica pela exploração ocorrida, não teve manifestação desse caráter aqui, ó, vamos chamar político-territorial. Outras pautas, sim, tá? Que envolve, inclusive, ó, o que pede de novo o comando da questão, olha aqui, ó,
uma das principais polêmicas, manifestação de ex-colônia não fez parte. Então tá, e a letra C? Aos pedidos por equiparação salarial de jogadores profissionais em todas as ligas, também não. A letra D, as reclamações sobre patrocinadores que não seguem padrões internacionais de condições, não, também não. Então, está relacionado a algo que chamou muito mais atenção e, de fato, acabou tornando-se polêmica. Letra E, a proibição do uso do símbolo One Love em uniformes ou braçadeiras dos capitães. Thiago, qual que seria o símbolo aqui do movimento One Love? O símbolo seria aqui o arco-íris. Arco-íris. Que é simbolizado, é claro, ou melhor, simboliza o movimento LGBTQI+. O que os jogadores queriam? Jogadores, por exemplo, aí da Inglaterra, da Alemanha, queriam colocar. Quero colocar aqui na braçadeira, o goleiro de uma das equipes queria colocar na braçadeira de capitão o símbolo, para relacionar o que? Olha, os jogadores da seleção apoiam o movimento, entende de uma forma legítima que o movimento tem agora esse espaço, ganha essa notoriedade. O que aconteceu? A FIFA foi lá e falou assim, olha, pede aí para os seus capitães baixarem a bola que não dá para fazer. E aí os dirigentes, juntamente com os técnicos, deixaram bem claro, pessoal, não dá para fazer, se fizer a gente vai ter problema. O que os jogadores da Inglaterra, por exemplo, fizeram antes de começar uma partida? Ajoelharam no campo, começaram a cantar lá, God Save the King, e a galera no mundo inteiro começou a perceber, opa, isso aí pode ter uma relação. Falaram alguma coisa sobre isso? Falaram muita coisa. E deu aquela polêmica, tá? Pois bem, tem mais algum assunto de grande notoriedade? Olha esse assunto aqui, ó. Recentemente, o empresário Elon Musk comprou a rede social Twitter, uma das plataformas de comunicação mais acessadas no planeta. Uma das primeiras ações do novo proprietário foi a letra A, proibição de manifestações político-partidárias na plataforma em anos de eleições nacionais? Não. A ideia de comprar o Twitter, inclusive, era para ampliar as manifestações político-partidárias. Letra B, mudança da sede do Twitter de São Francisco, nos Estados Unidos, para Londres, na Inglaterra. Deixa onde tá, deixa lá no Vale do Silício mesmo, fica aí, tá? Não muda não. Letra C, criação de uma nova rede social a partir da fusão do Twitter com Instagram e Facebook. Meu Deus do céu. Mark Zuckerberg e Elon Musk juntos? Caramba. Que não nos ouçam, porque quando ouvir, caramba, vai ser uma baita de uma fusão. Mas acho difícil isso acontecer por hora, tá? Cada um fica ali na sua, que eles vão se dando bem. Letra D, demissão de boa parte dos funcionários, incluindo vários executivos do alto escalão? Achamos. Aí, quem Elon Musk mandou embora? Bom, ele mandou embora, tá? Executivos do alto escalão, ele mandou embora aqui, ó, o presidente executivo, o senhor Parag, olha o nome do monstro aqui, Parag Agrawal, mandou embora também o chefe financeiro, Ned Seagal, deve ser parente lá daquele ator Steven Seagal, tô brincando. E o chefe do departamento jurídico, o Vijaya Gadde. Pessoas que estavam ali há muito tempo, mas na ideia de enxugar Twitter, vai falar assim, olha, não vai dar, eu vou ter que começar, é claro, por aqueles que têm aí
um salário grandão, mas que não estão rendendo tanto assim para colocar pessoas que têm uma relação mais íntima comigo, tá? Letra D, piazada. E apenas para desencargo de consciência, o que diz aí a letra E? Liberação de postagens que fazem apologia a crimes de ódio, desde que devidamente identificados. Eu acho ruim uma rede social liberar isso. Acho bem ruim e acho bem difícil. Tiago, tem mais alguma coisa que a gente pode ver aí? Olha, para cada um desses assuntos, tem vários exemplos acontecendo. E, é claro, em se tratando de atualidades do mundo, tem muita coisa, tá? Os terremotos aí na Síria e na Turquia, você tem que ficar bem ligado, tem que ficar ligado ainda à situação da guerra na Ucrânia, incidentes envolvendo Irã e Iraque e muito mais coisa. Agora, é claro, como é que você faz para ter acesso a todo esse conteúdo, todo esse material com qualidade? Aí, é claro, vem para Implacável, tá? Aí, é claro, vem para Implacável para você ir lá, se preparar e quando sair o edital e já marcar a data da prova, você está preparado. Certo? Vamos ficando por aqui. Claro que eu aguardo você para o nosso segundo encontro nesse Esquenta Guarda Municipal Guaratuba. Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Beijo grande, até mais. Valeu!